Olá, olá! Bem-vindo ao canal Pedro Doxa. O meu nome é Pedro Glória, para aqueles que não me conhecem. Bom, o assunto é o seguinte: como é que eu posso estar preparado para o fim do mundo, para o juízo e para a segunda vinda de Jesus? O tema de hoje é o tema número 5 e vamos falar como estar preparado de uma forma especial para o juízo e o que é que a Bíblia diz e o que é que Jesus falou sobre a questão do juízo. Então, neste momento, está a ocorrer um juízo. E como é que nós podemos escapar da sentença ou da condenação, apesar de sermos pecadores? Esta é a grande questão. Eu sou pecador, tu és pecador, mas mesmo assim, seria possível nós escaparmos do julgamento? Amigo, antes disso, inscreva-se no canal, ok? Se já é inscrito, ative, portanto, o sininho para que possa receber todas as notificações, para que não possa perder nenhum dos conteúdos ou do conteúdo que nós temos preparado para si. Dar o gosto é importante, o like, porque isso vai dizer ao YouTube que esta mensagem pode ser importante, pertinente, pode ter alguma pertinência, digamos assim, para chegar a outras pessoas também. Daí a importância de o fazer. Se eu estou a falar para alguém que já conhece esta mensagem, de uma forma muito especial, eu gostaria de apelar, em nome de Cristo e do Espírito Santo, que leve esta mensagem aos seus contactos. Você e eu já conhecemos esta mensagem. É importante nos alimentarmos dela, sim, mas também é importante agora, deve ser a nossa missão principal agora, passar adiante esta mensagem com algum amigo, com algum familiar, com alguém a quem nós sintamos que pode ser útil o conhecimento desta mensagem. Muito bem. Agora, a primeira pergunta é: Cristo, o próprio que foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que foi o substituto do pecador, que cheio de amor abre os seus braços na cruz do Calvário para entregar a sua vida, entregar por mim e por si, por aqueles que eu amo e por aqueles que você ama. Esse ser que, cheio de carinho, de amor, elaborou o plano da salvação, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. O que é que o próprio Jesus falou sobre o juízo ou sobre o julgamento? Será que Jesus falou sobre esse assunto? Bom, vamos começar por ver em Apocalipse, o capítulo 22, o verso 12 a 14, mas antes disso, como sempre, nós vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus sabedoria para que Ele nos capacite a entender a sua mensagem. Vamos juntos? Oremos. Bendito Deus e Pai, que habitas nos céus, louvado e bendito seja o teu nome, ó Pai, pela dádiva do teu Filho. Louvado e bendito sejas tu, Jesus, por teres deixado esse lugar onde recebias honras e glórias, onde estavas na doce companhia do Pai, para vir a um mundo de dor, de sofrimento, um mundo escuro, onde há doenças, onde há inveja, onde há maldade, onde há ingratidão, onde há, Senhor, tanto sofrimento, tanta dor, tanta incompreensão, tantas doenças. Ó Senhor, muito obrigado, porque fizeste esse grande sacrifício. E vieste aqui para nos dar o exemplo e para dar a tua vida por amor de nós. Muito obrigado. Agora, Senhor, tu prometeste o Consolador, prometeste o Espírito Santo, que nos iria fazer entender a tua palavra. Te pedimos que cumpras a tua promessa neste momento, no nome daquele que verteu o seu sangue por mim e por este teu filho, esta tua filha, na cruz do Calvário. Amém. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos ver em Apocalipse o capítulo 22 e o verso 12 e 14, palavras do próprio Jesus. E diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou seja, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, que dará ele a cada um quando ele vier? Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, o próprio Jesus fala do juízo ou só fala da graça? Só fala que somos salvos por causa do seu sacrifício e nada mais. Não. Ele fala do juízo. Ele fala também do juízo. E ele, como um bom pai de amor, deseja advertir-nos e deseja que estejamos preparados para esse dia, para que ele possa, quando vier, nós já termos passado nesse juízo. Então, qual é a base do juízo? A palavra de Deus diz claramente que é a Bíblia e é a lei de Deus. É a base do julgamento. Mas hoje nós vamos também ver que nessa mesma base do juízo existem livros de registro.
Em Apocalipse, o capítulo 20 e o verso 12, diz o seguinte: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então quer dizer que existem livros de registro. Nesse livro de registro, portanto, nesse livro de registro está aquilo que nós fazemos de bom e está aquilo que nós fazemos de mal. E a palavra de Deus diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então a Bíblia ensina que somos salvos pela graça por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Mas também diz que nós somos julgados segundo as obras. E porquê? Será que é as obras que nos salvam ou que deixam de nos salvar? Não, não é esse o ponto. Porque quando eu e tu nos entregamos a Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, nós temos acesso a um registro especial. Existe um registro para os ímpios, para aqueles que não aceitaram Jesus. Mas existe um registro também para os salvos. E nesse livro de registros, ali, está aquilo que de bom ou mal nós escrevemos. Nós fizemos. E pensamos e falamos. Mas também está ali a hora e o momento em que eu e tu entregamos a Cristo a nossa vida. Está ali também registado, portanto, que nós aceitamos a Jesus, aceitamos o sangue de Cristo vertido por mim e por ti e por aqueles que nós amamos. E por esse motivo é que nesse registro estará sempre o sangue de Cristo em meu e em teu favor. Por isso, nós estaremos em vantagem se tivermos aceitado a Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. E a palavra de Deus diz também no livro de Malaquias, um livro da Bíblia do Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, esse livro ali também diz que há um memorial para os que temem ao Senhor. E vamos ver o que é que diz ali, o capítulo 3 e o verso 16, diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Boa notícia esta, hein? Eles serão para mim, diz o Senhor, particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz Deus dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Que bênção, amigo! Eu e você podemos ter um livro especial de registros. Nós podemos, se aceitarmos a Jesus, ter um livro especial de registros para os salvos, para aqueles que se entregaram a Deus. Esse livro registra de uma forma especial, registros estão a ser feitos em nosso favor nesse livro. Muito bem? Ok? Então, nós vimos que existem livros. Na verdade, o livro de Apocalipse apresenta vários livros de registros. Nós nem sequer sabemos todos eles. Não conhecemos todos e cada um deles. Talvez só no céu iremos saber para que serviu cada um deles. Existem alguns registros que até dizem quantos que ali estão registados, características a nosso respeito. A respeito de tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Até mesmo quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Interessante isso. Jesus disse precisamente isso. Que até os nossos cabelos estão contados pelo Pai que está no céu. E no Salmo 139 e o verso 15 e 16 diz as seguintes palavras. Salmo 139, 15 e 16 diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito quando nem um deles havia ainda. Então existem vários registros, alguns que já foram escritos antes de nós existirmos. Isto não significa que Deus nos predestina, mas que Ele sabe tudo antes de acontecer. Apenas isso. Deus dá-nos uma coisa chamada livre-arbítrio. Liberdade para o aceitar como Senhor e Salvador, ou para nós podermos, então, rejeitá-lo, fazermos a nossa escolha. Um registro também muito importante é que a Bíblia diz que nos registros dos povos, Deus fará distinção de entre os povos
e estará registado lá, assim. Estará um registro em que diz assim: este foi nascido aqui, este foi nascido ali. Querem um exemplo? Vamos supor que você ou eu nascemos numa favela, num bairro onde há prostituição, onde há drogas, onde recebemos a pior educação possível. Jesus nasceu num lugar chamado Nazaré, um lugar onde havia muita depravação. E ele foi vencedor. E ele nos dá o exemplo de que não importa onde vivamos, as circunstâncias do nosso nascimento, as influências do lar ou fora do lar, se nós nos entregarmos a ele, nós podemos ser vitoriosos como Jesus foi entre os habitantes da ímpia Nazaré. Essa é uma boa notícia para mim, é uma boa notícia também para ti. Mas Deus fará a distinção e Deus dará o desconto àqueles que viveram na ignorância e que viveram de acordo com a luz que eles conheceram. Em Apocalipse, o capítulo 20 e o verso 12, Apocalipse 20 e o verso 12, nós já lemos também sobre o registro daqueles que temem ao Senhor. Então é importante nós percebermos que há um registro de uma forma especial para aqueles que temem o seu nome. E o capítulo 20 e o verso 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão ou recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, de vários livros, há registros para os que temem ao Senhor, há registros para os ímpios, também para os maus, e há o livro da vida, onde estão os que aceitaram o sacrifício de Jesus, portanto, aqueles que aceitaram o sacrifício que Cristo fez em seu lugar, ok? E entregaram a sua vida a Ele, conforme diz, portanto, em Apocalipse, o capítulo 21 e o verso 3 e 4. O que é que diz em Apocalipse 21, 3 e 4? Bom, esta é uma promessa maravilhosa. Nós já vimos o que é que a Bíblia diz sobre isso. Ainda há muitos textos sobre o mesmo assunto. Mas o que é importante aqui, meu querido amigo, é que tu e eu podemos aceitar e entregar a nossa vida àquele que viveu aqui e que foi incompreendido e que foi vítima da ingratidão do ser humano. Talvez eu esteja a falar para alguém que foi vítima, que não é compreendido, que pagam a ele o mal, o bem com o mal. Talvez esteja a falar para alguém que está cansado de fazer o bem e só receber bofetadas, só receber ingratidões. Talvez eu esteja a falar para alguém de quem as pessoas escondem o rosto, alguém em quem ninguém acredita. Talvez eu esteja a falar para alguém que foi traído, incompreendido. Talvez eu esteja a falar para alguém que neste momento se sinta solitário. Mas olhe para o exemplo de Jesus. Aceita aquele que foi incompreendido e rejeitado, que foi tratado como o pior de todos, sendo ele o mais digno do universo, porque ele é o Criador. E é aquele que nos recriou na cruz. Aquele que sentiu a dor da separação do Pai por causa do teu e do meu pecado. Ele olha para ti com amor, com ternura. E olha a promessa que ele apresenta aqui em Apocalipse, o capítulo 21, e o verso 3 e 4. Então ouviu grande voz vinda do trono. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Meu querido amigo, Jesus te ama a tua família e deseja salvar. E deseja salvar a ti e àqueles a quem amas, e a mim também. Que estejamos preparados naquele dia e estejamos preparados para o juízo. Como é que ele nos pode ser favorável? Será que ele é apenas o juiz? Ou será que também temos um advogado de defesa? Pois bem, havemos também de falar isto no próximo tema. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque limparás dos meus olhos e dos olhos desta querida e deste querido toda a lágrima. Neste momento peço que abençoes a mim e aos familiares desta querida amiga, deste querido amigo. Que os teus anjos e o teu Espírito estejam connosco e que tu nos ajudes a ouvir estas mensagens e a praticar na nossa vida, a estarmos confiantes nas tuas promessas, a estarmos a buscar a tua palavra para sermos transformados, santificados e estando assim preparando para a tua vinda que está muito próxima a esta terra. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Querido amigo, estimada amiga, coloca o like. Por favor, subscreve. Passa adiante, partilha esta mensagem. Que esta mensagem não fique apenas para mim e para ti, mas para que outros possam ser advertidos e estejam preparados naquele dia. Que Deus te abençoe, a ti e a mim, e a todos aqueles a quem nós amamos. Tchau, tchau.